Amém? Glória a Deus. Então, uma palavra hoje, a palavra se chama Conhecendo a Vontade de Deus. Uma pergunta para vocês: quem aqui gostaria de fazer a vontade de Deus? Levanta sua mão. Todo mundo? Quem aqui gostaria de fazer o bem? Só o bem. Amém? Só que o apóstolo Paulo já avisou a igreja como que seria, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus é algo muito difícil, mas nós temos que fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. E eu gostaria de ler uma palavra lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12. O apóstolo Paulo orientando a igreja, sobre fazer o bem ou fazer o mal, fazer a vontade de Deus ou não, e como que seria a nossa atitude diante disso. Romanos 7,12. Vamos ler bastante a palavra hoje. Está assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. A pergunta que o apóstolo Paulo fez: tornou-se o bom em morte? Resposta: de modo nenhum. Mas o pecado que se mostrasse, o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consigo com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo aqui está falando que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e sim o mal. Então ele quer o bem, e nós também queremos fazer o bem, não é isso? Só que nós acabamos fazendo o quê? O mal. Por quê? Porque há o pecado que habita na nossa carne, o mal que habita na nossa carne, que é a descendência de quem? De Adão. Por isso que a palavra fala assim: vigiai, orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Porque não cabe a nós a vigiarmos para nós fazermos o bem, o bem que nós queremos fazer. Até o apóstolo Paulo estava em luta. Imagina nós, a nossa luta para fazer o bem, principalmente o bem, o mal que fazemos com a língua, porque a língua coça para falar, coça. Todo mundo é assim. A palavra é bem clara sobre Tiago, escreveu um capítulo inteiro sobre a língua, do poder da língua, e quem pode dominar a língua. Então, entendendo o que Tiago escreveu, é impossível domar a língua, mas nós fazer o quê? Nós temos que vigiar, e nós temos que fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Aqui que fala aqui. Está assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem que ama a Deus? Como que nós amamos a Deus? A palavra é muito bem clara sobre isso, pode procurar, eu não sei onde está, mas fala assim: só ama a Deus aquele que obedece a Deus. Então, você não obedece a Deus, não, você não ama a Deus. É a única forma de nós demonstrarmos a Deus que nós amamos em obediência. E aqui fala assim que o Espírito Santo, ele intercede pelos santos quando nós examinamos nosso coração. Por que nós temos que examinar nosso coração? Porque a palavra diz que nosso coração é enganoso. Que eu vejo muitas pessoas falando assim: eu estou mudando de igreja. Tá bom, mas aí, o que você está fazendo para mudar de igreja? Eu estou visitando um monte de igreja. Só que eu estou procurando eu estou visitando as igrejas, eu estou sentindo no meu coração que a igreja é essa, aí eu fico lá. Tá, mas você está vigiando o teu coração? Porque o coração é enganoso. Você vai chegar num lugar, o teu coração vai te enganar. Ou sentir bem aqui, nossa, eu ouvi aquilo que eu precisava ouvir, ou aquilo que você queria ouvir, não é mesmo? Ouvir aquilo que eu queria ouvir. Aqui que eu vou ficar. Mas se porventura para Deus, se é a vontade de Deus, você fica ali? Porque muitas vezes a nossa vontade não vai bater com a vontade de Deus. Muitas das vezes, muitas. É raras as vezes que a nossa vontade bate com a vontade de Deus. Porque nós temos a luta constante contra a carne, constante. E Deus sabe onde é melhor para nós. E cabe a nós a buscar a Deus, qual é a vontade dele, qual é o lugar que eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer, qual é o meu ministério, Deus. Buscar a vontade de Deus. Espere que isso vai ser luta contra a carne. Infelizmente é assim. Torna-se mais difícil para nós, muito mais difícil, mas é assim que Deus fez. Amém? Lucas 8, 19 ao 21. Você abrir lá em Lucas 8, 19. Está ali já. Está assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, ou a obedecem. Então nós vemos aqui que Jesus está falando, quem é que faz parte da família de Jesus? Aqueles que ouvem a palavra e a obedecem. E ali, quem estava lá fora querendo falar com Jesus? A sua mãe e seus irmãos. Tem uma passagem que fala assim, que teve um momento que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não criam em Jesus, os irmãos deles. Mas graças a Deus teve um deles lá que virou apóstolo, né? Tiago. O livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, Tiago. E ali eles queriam falar com Jesus. O que será que eles queriam para Jesus falar dessa forma? Talvez eles estavam querendo impedir. Nosso irmão está ficando doido, olha lá o que ele está fazendo. Está se dizendo que é o Messias. Mas a mãe dele sabia que ele era o Messias, porque ele foi revelado a ela lá no ventre, antes dela conceber Jesus. Ela sabia que seria o Messias, mas talvez pintou uma dúvida, assim como João Batista. João Batista era aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo. Mas teve um momento que João Batista ele teve dúvida no seu coração. Ele estava preso na cadeia, estava preso, e mandou os seus discípulos falar para Jesus: Jesus, é o Senhor mesmo que viria, ou vamos esperar outro? Foi forte isso, não foi? João Batista duvidou de Jesus. Por que será que ele duvidou de Jesus, João Batista? E eu creio, a palavra não fala sobre isso, mas eu creio que ele duvidou. Por quê? Porque ele estava em sofrimento na cadeia.
Ele estava sofrendo por pregar a palavra, por ter preparado o caminho, por fazer a vontade de Deus. E ele falou assim: mas por que eu estou sofrendo tanto? Eu preparei o caminho para o Messias, e ele chegou, está aí fazendo a obra, e eu estou aqui preso. Será que é ele mesmo o Messias? Foi assim, eu creio que seja isso. Por isso que João Batista teve a dúvida no coração. E pode ter havido essa dúvida também no coração de Maria. Não estou falando que é isso. E Jesus falou que não. Minha família é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Quer fazer parte da família de Jesus? Ouve a palavra e obedece. Amém? Mateus 7:21. Mateus 7:21, está assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Forte essa passagem, não é mesmo? Porque Jesus está falando daqueles que chegou diante de Jesus, diante da porta do céu, aqueles que tinham certeza: não, eu estou indo para o céu, estou salvo. E chegou diante da porta, pensando que ia entrar no céu. Jesus falou para ele: eu não te conheço, vós que faz a iniquidade. E ali abriu uma porta para o inferno, na porta do céu. Agora, eles não falaram o que eles fizeram, que eles expulsaram o demônio, que eles pregaram a palavra, que eles curaram os enfermos. Eles não falaram que eles faziam isso? Mas isso não é a vontade de Deus? Sim. Só que da forma que Jesus falou, eles fizeram isso fazendo a vontade deles, não a vontade de Deus. Por quê? Porque aquilo trouxe algo que veio beneficiar eles. Porque eles não fizeram isso por amor a Jesus, por amor a almas, fizeram por amor a eles mesmos. Receberam o dom de Deus, de pregar a palavra, receberam o dom de cura, receberam o dom de expulsar demônio, e acharam uma vantagem sobre isso, ou um lucro sobre isso, e fizeram a própria vontade. Não faço porque é a minha vontade, mas temos que fazer para a vontade de Deus. Um exemplo: pessoas que se enriquecem fazendo a obra de Deus, enriquece ao ponto de causar escândalo. Apacentou a si mesmo, fez por a sua vontade, não pela vontade de Deus. Aí chega diante do céu, na porta do céu, Jesus fala: não te conheço, porque vocês não fizeram a vontade de Deus. E quando nós curarmos, quando nós pregarmos a palavra, quando nós expulsarmos demônio, nós temos que fazer conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade. Que seja por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor ao próximo. Esse tem que ser o sentido de nós fazermos a obra do Senhor, e não por amor a nós mesmos, por alguma vantagem. Amém? Glória a Deus. Vemos que conhecer a vontade de Deus é uma coisa, né? Obedecer é outra coisa. Então nós temos que fazer o quê? Conhecer e obedecer. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, olha o que fala. Romanos 12, 1 e 2. Está assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo orientando a igreja de Romanos, que nós temos que apresentar a Deus
corpo em sacrifício vivo e santo. Como que nós fazemos isso? Primeiro, sendo santo. E o sacrifício? Sacrificar as nossas vontades. Uma forma de sacrificar as nossas vontades. Hoje, vocês estão aqui hoje, ouvindo a palavra. Vocês poderiam estar em casa, não poderiam estar descansando, poderiam estar no clube, né? Está quente ainda, não está? Podia estar no clube, podia estar passeando, poderia fazer uma outra coisa, segundo a vontade da carne. Mas nós decidimos matar a carne e virmos aqui ouvir a palavra de Deus. Isso é um sacrifício vivo diante do Senhor. Quando nós entregamos uma oferta a Deus, é um sacrifício. Santidade, quando nós santificamos. Quem não é pecador aqui? Quem não pecou hoje? Tem alguém que não pecou hoje aí? Me ensina como é que faz aí, porque eu quero aprender. Mas todo mundo pecou hoje, porque nós somos pecadores. Cabe a nós nos santificarmos em todo momento, porque a nossa mente é um problema sério. Porque o Satanás, quando ele está ao teu redor, ele envia setas malignas na nossa mente. Ao teu redor, de longe, ele lança setas. E ali muitas vezes vem cada coisa na nossa mente que nós acabamos alimentando por alguns segundos. Eu estou falando segundos. Até eu falo, por que eu estou fazendo? O que é isso? O que está na minha mente? Perdão a Deus. Simples demais, um pecado muito simples que acontece todo momento na nossa mente. A nossa mente ela é bombardeada a todo momento para o pecado. E nós temos que fazer o quê? Vigiar. Usar o escudo da fé para bloquear essas setas malignas. Amém? E fala também aqui que não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não conforme com este mundo, que esse mundo é do maligno. É do maligno. E nós, como santos, povo de Deus, você vai olhar para este mundo, você não conforma com ele. Você liga a televisão, e muitas vezes você não vai conformar com o que está passando na televisão. Você muda de canal, filtra aquilo que você vê. Hoje eu nem assisto televisão mais, não assisto. Não que eu não possa assistir. Prefiro o YouTube. Lá eu tenho o que eu quero, eu escolho o que eu quero assistir. Então eu vou ver coisas que venham me edificar. Então, por quê? Porque hoje andamos na rua, vendo coisas, vendo no jornal, vendo o que acontece nesse planeta. É só coisa ruim, pecado. Então, não conforme com isso. E venha a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Porque muitas vezes, quando nós viemos a obedecer à voz de Deus, nós não conseguimos enxergar isso. Que Deus vai mandar você fazer algo, ou de repente você está onde você não quer estar, mas Deus não quer que você fique ali. Você não consegue enxergar que aquilo ali é bom, é agradável e é perfeito. Mas Ele é, porque você vai chegar lá na frente. Quantas vezes eu fiz algo que eu não queria fazer, eu tive que matar minha carne e obedecer à voz de Deus, não conseguindo enxergar aquilo que Deus tinha para mim, e de repente, no momento, Deus vem e me abre os olhos e mostra para mim aquilo que Deus está, a mudança que Ele estava fazendo, e mudou, veio a mudança, é onde eu vim enxergar. Hoje eu enxergo, nossa, eu não queria fazer, lutei, mas fiz, e hoje eu estou colhendo a parte maravilhosa, a parte que Deus fez, e Deus vai fazer muito mais, e o melhor de tudo, nós vamos colher aonde? Na eternidade. Porque nós estamos aqui, não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar a Deus. Daquele que tentar agradar homens, a todos, né? Vamos agradar homens sim, mas não dá para agradar a todos. Jesus, que foi perfeito, Ele não conseguiu agradar a todos. Teve uma grande parte ali que o crucificou. E nós também vamos ser crucificados por fazer a vontade de Deus, muitas vezes. Amém? E não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus.
Interessante que Salmo 119 é o maior salmo, né? Se não me engano, tem 176 versículos. Ele é praticamente todo falando da vontade de Deus, todinho ele falando. O maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Ele fala totalmente, praticamente, quase que 100% dele, falando da vontade de Deus. E eu penso assim, o que nos impede de fazer a vontade de Deus? Seria os demônios, não é mesmo? Sim. Vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão escandalizar? Promete que vocês não vão escandalizar? Promete aí? Promete, né? Oh. Se Deus tirar todos os demônios da terra, eliminar os demônios, não fica um salvo. Escandalizou? Não tem mais demônio, acabou. Deus acabou com todos os demônios, prendeu tudo no inferno. Estamos livres dos demônios. Não salva um. Sabe por quê? Porque é igual eu faço o seguinte: eu tenho um monte de cachorro bravo e eu preciso das pessoas que estejam perto de mim. Aí eu falo assim: ó, vou soltar os cachorros, mas se vocês têm que estar perto de mim, vocês não estiverem perto de mim, eles te pegam, certo? Então as pessoas vão estar perto de mim porque os cachorros vão pegar eles. Então a proteção, nós recorremos a Deus, porque Deus é a nossa proteção. Porque se não tiver o demônio para nos perseguir, para nos fazer o que eles fazem com a gente, nós afastamos de Deus. Vamos viver a carne. Ah, acabou as lutas. Ninguém busca Deus mais. Mesmo que não tenha tentação, não tenha, mas você acaba afastando de Deus. Porque Deus é a nossa proteção. E Ele falou assim: tem uns demônios que estão aí. Você quer ficar livre dos demônios? Chega até mim. Aproxime-se de mim. Entrega a tua vida para mim. E eles não tocarão em vocês. Então, os demônios não tocam naqueles que é do Senhor, aqueles que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se entregou e permanecem na presença de Jesus. Porque sabemos, se nós afastarmos de Jesus, o diabo nos pega. Não é isso? Por isso, deixa eles aí. Eles não tocam em nós, não tocam em vocês, amém? Glória a Deus. E a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, nós não precisamos perguntar para Deus se é da vontade dele. De repente alguém convida você para pregar em algum lugar. Você podia pregar uma palavra lá na minha casa, ou lá no presídio, ou em qualquer lugar. Eu vou orar, pedir para Deus se eu devo ir pregar ou não. Você sabe a resposta ou não? Deve pregar ou não deve pregar? A palavra não diz que nós temos que pregar a toda criatura? Revelada, não precisa perguntar para Deus. Se alguém pergunta, fala assim: eu vou orar para ver se é da vontade de Deus, não precisa pregar mais não. Não precisa mais não, pode deixar, eu vou arrumar outro para pregar. Então muitas coisas estão reveladas na palavra de Deus. O que é a vontade dele? Então não precisa perguntar para Deus, não, é a vontade dele, eu vou fazer. É a vontade de Deus que você faça o bem? Vai perguntar para Deus se deve fazer o bem? Não, faça o bem, é da vontade de Deus que se faça o bem. Agora, muitas vezes, tudo nós temos que perguntar a Deus, tudo nós temos que chegar diante de Deus e falar: Deus, é da tua vontade? Posso ou não posso fazer isso? Mas não precisa chegar ao extremo de perguntar para Deus: estou com sede, vou comer um petisco ali, tomo suco ou tomo Coca-Cola? Vai falar para você: toma o suco, é mais natural, mas a Coca vai te engordar, não é bom, né? Mas você vai pecar para você tomar Coca-Cola? Não, consagra a Deus a Coca-Cola, né? Consagra ao Senhor o suco e a Coca-Cola. Mas é da vontade de Deus, você que decide se você toma suco ou Coca-Cola, se você vai engordar, se você não vai, se vai fazer mal, se não vai fazer mal, você decide. Então não chega ao extremo de detalhes, porque já está revelado a você que a Coca-Cola tem gás, tem açúcar demais e um monte de coisa. Mas você decide o que você faz. Amém? Mas de qualquer forma nós temos que tomar atitude diante da vontade de Deus. Perguntar para Deus qual é a vontade dele.
E muitas vezes Deus não vai responder para vocês qual é a vontade dele. Ele não vai responder, mas se você faz o quê? Entrega para ele. Deus, o Senhor não me respondeu, mas eu entrego para o Senhor, vou fazer o que tem que fazer. Me conduza. E Deus vai te conduzir a fazer conforme a vontade, que você entregou para ele as suas vontades. Que muitas vezes ele fala, faça isso, faça aquilo, não faça isso. Deus fala de várias formas, através de profeta, através da palavra de Deus, através da consciência. Mas muitas vezes ele não vai dar resposta nenhuma. Assim como aconteceu comigo muitas vezes, de eu ir buscar a resposta de Deus, Deus não me dá a resposta. Mas eu fui fazer, Deus, estou indo fazer o que eu tenho que fazer. Me conduza. E Deus, sabe o que Ele faz? De repente, eu estou indo numa direção errada, Deus bota uma parede lá na minha frente. Eu paro, eu vejo a parede, eu tenho que desviar de caminho, porque não tem outra forma de eu continuar, a não ser desviar o meu caminho. É Deus colocando na parede ali, não é por aqui. Aí eu vou para a direção certa. Sem Deus falar nada, simplesmente Ele botou uma barreira ali. E Ele faz isso. Quando nós entregamos para Ele as nossas vontades. E falando sobre as vontades de Deus para a nossa salvação, olha o que fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 3 e 5. 1 Timóteo 2, 3 ao 5. Está assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha a vontade de Deus que é maravilhosa, que Ele deseja, Deus Ele quer. É a vontade de Deus que todos os homens, todos sejam salvos. Até Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Você acha que Deus não queria a salvação dele? Sim, a palavra está falando bem claro, todos os homens, não tem exceção. E cabe a nós. É nós que temos livre-arbítrio de buscar a vontade dele, de obedecermos a palavra e buscarmos a nossa salvação. E ainda fala aqui que só tem uma forma de buscar a Deus, só tem uma forma de chegar ao Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Efésios 5:17. Efésios 5,17 está assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não está falando da embriaguez, não devemos embriagar com vinho, mas devemos embriagar com quem? Com o Espírito Santo. Devemos ser embriagados pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. A hora que você estiver transbordando do Espírito Santo, aí pronto, você está no limite, já está transbordando. Onde você passa, você vai deixando o Espírito Santo. Isso que tem que fazer. E quanto mais você transbordar, melhor ainda, né? Onde você passa, você vai deixando o Espírito Santo. O transbordar do Espírito Santo. Isso é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3, está assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Essa aqui é a mais difícil para nós, principalmente para os homens. Santificação da carne. Fala aqui que abstenhais da fornicação, sexo fora do casamento, porque o sexo fora do casamento é pecado, traz maldição. Isso é algo muito difícil, não impossível. Por isso que eu falo o seguinte: quando eu me converti, e quando eu batizei pelas águas, que eu entendi a palavra, o que eu tinha que fazer, e comecei a encher do Espírito Santo, eu falei para Deus, eu quero casar. Deus, traz uma mulher para me casar, porque não dá mais, não dá, porque a carne pede, e a tentação está aí no mundo. Tanto é que Deus mostrou a minha esposa para mim, mostrou
e começamos a namorar. Mas não dá para ficar namorando. Não dá. Namorei quanto tempo? 3 meses e meio de namoro e 3 meses e meio de noivado. 7 meses. Recorde. Casamos. Por quê? Desejei pecar. Eu não queria isso na minha vida. Eu sabia da verdade. Enquanto eu estava ignorante no mundo, não fazia diferença. Mas quando eu conheci a verdade, já fez muita diferença, porque eu não podia. Não quero essa maldição para a minha vida. Vou casar. E quando você toma essa decisão de casar, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha condições de casar, põe diante de Deus. Deus, é a tua vontade que eu caso, não é? Lógico que é. É da vontade de Deus que você case. E Deus vai fazer, Ele vai providenciar tudo. O que Deus fez na minha vida, no casamento? Nós ganhamos tanto presente, mas tanto presente. Dinheiro, ganha até dinheiro. Nós fizemos uma festa maravilhosa. Deus preparou tudo. Colocou diante dele, diante do Senhor. E a família recebeu, aceitou. Foi um namoro muito rápido, né? A família assustou até, mas como assim? Já, né? Mas aceitou e achou bom e foi maravilhoso. Então, nós, os solteiros, vocês vão pedir para Deus. As mulheres pedem um esposo. Os homens pedem uma esposa. Não pede um namoro, um namorado. Pede uma esposa. Porque Deus vai trazer a pessoa certa. E vai providenciar tudo. Porque eu vejo muitos casais orando para namorar, não é mesmo? Amém. Isso é mesmo, ora para... Mas eu vejo o namoro terminando depois. Porém, mas Deus não confirmou que o namoro era isso mesmo? Se confirmou, por que terminou? Então não confirmou. Se Deus confirma, é porque é a pessoa certa e vai dar em casamento. Mas termina, porque orou na carne, foi no desejo da carne, eu gosto, eu acho lindo, não sei o quê, e apaixona, e não vai ouvir a voz de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Sabe possuir o vaso em santificação. O que é o vaso? O corpo. Esse corpo aqui, o vaso. Santificação e honra. 1 Pedro 2,13. Está assim, 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, que quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Então Deus, Ele quer que nós estejamos debaixo de autoridades, mesmo sejam autoridades ímpias, governadores, prefeitos, presidente. Se tem uma autoridade, nós temos que obedecer à autoridade. Aí você me pergunta, mas se a autoridade for mandar eu fazer algo que seja pecado, algo que vai contra a palavra de Deus, vou chegar já nessa palavra, já vou falar para vocês. Mas Deus quer que nós sejamos debaixo de autoridade, e nós honramos a nossa autoridade, mesmo que ela seja ímpia. Mas nós, com as nossas atitudes, nós vamos mostrar para essa autoridade que nós servimos a um Deus, que nós somos diferentes dos outros, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Pedro 3,17 está assim: porque melhor é que padeceis fazendo bem, se é a vontade de Deus assim que o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. Então o que importa é fazer o bem mesmo que soframos. Onde eu perguntei para vocês, se o meu patrão mandou fazer algo que está contra a palavra de Deus, o que você faz? A palavra fala que é melhor fazer o bem e sofrer, do que fazer o mal e não sofrer. Então você faz assim: patrão, eu estou pedindo conta, tá? Aí você deixa de estar debaixo da autoridade. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que não permita que eu faça isso.
Então você pode me dispensar ou me dar as contas que eu estou indo embora, que eu vou estar debaixo de outra autoridade. Você vai sofrer por isso? Vai ficar desempregado, vai perder alguns direitos talvez, mas é da vontade de Deus que você faça isso, você sofra para fazer o bem. E de repente, se Deus quiser que esse patrão olhe para você e fale assim: pá, eu tenho algo precioso aqui, alguém que eu posso confiar, e eu vou promover esse funcionário. Não pode acontecer isso? Pode, mas não conte com isso. Conte que você vai perder aquele emprego e você vai sofrer por isso, mas fazendo o bem, porque isso é da vontade de Deus. E por último, para encerrar, 1 Tessalonicenses 5,18, faça assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo dai graças. E Deus não se alegra dos ingratos, porque uma das piores coisas nessa terra é a ingratidão. Você ser ingrato a algo. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou aqui na sala da terra? Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu estou aqui em cima? Eu vou me engabar agora, tá? Posso engabar? Um pouquinho? Só um pouquinho. Eu fui grato. Alguns sabem da minha história, como foi minha conversão, o que eu passei para chegar até aqui. E eu odiava crente, eu odiava a igreja evangélica, e eu não aceitava. E eu caí na mão dos evangélicos, e ali eles fizeram algo maravilhoso que eu vi com meus próprios olhos. Eu vi uma cura, eu vi uma libertação diante dos meus olhos, e eu acabei vindo parar aqui por isso que eu vi. E eu, pela minha gratidão, assim, eu não posso abandonar esse lugar, porque eu vi, embora mesmo eu não querendo estar aqui, mas eu fiquei aqui pela gratidão, pelo que eu vi, e aonde eu também fui liberto. Meus olhos abriram para a verdade, e hoje estou aqui hoje. E nós temos que ser gratos a tudo e a todos, amém? Não só a Deus, mas aos homens, a tudo, pela igreja que você converteu. Eu vejo pessoas que estão fora, muda de igreja e fica falando mal da igreja que ele estava. Para aí, aquela igreja que você foi pela primeira vez, ela não foi bênção? Ela não foi aonde você conheceu a palavra? Sim, mas está falando mal daquela igreja que você conheceu. Não fale. Seja grato, mesmo que você mudou de igreja, não tem problema. A salvação não está numa igreja só, a salvação está na igreja que prega a verdade. São muitas igrejas que pregam a verdade, e nós temos que ser gratos, amém? Glória a Deus. Convido a igreja a estar de pé, amém?